boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos aqui e dizer que eu fico muito feliz em estar fazendo esse evento hoje, poder estar contribuindo com um pouquinho que seja com vocês aqui, né, que a gente possa ajudar, trocar algumas ideias, já é muito, na verdade, tá? As folhas, como a Samira disse, estão ali se vocês quiserem anotar assim, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram fazer. No final a gente vai abrir espaço para a gente discutir, conversar um pouquinho alguma pergunta que vocês tenham, tá? Então, primeiramente, eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês, né, para vocês me conhecerem. Então, né, como eu disse, meu nome é Daniela, eu sou psicóloga, me formei aqui pela UBRA de Gravataí. Eu costumo dizer que a esquizofrenia veio, acho que me acompanhou desde pequena. Por quê? Porque eu tive 2 primos com esquizofrenia. Claro, antes não se sabia que era esquizofrenia naquela época, eu era pequena, né? Um eu tinha mais contato, que ele era daqui, o outro ele era de fora, como a gente fala, ele era de Cerro Grande, que é pra lá de Tapes, não sei se o pessoal conhece. E daí esse ele era mais assim, mais agressivo, assim, mais o outro daqui já não. Então aquele lá, eu até poderia ter ficado traumatizada, porque uma vez que eu conheci ele lá, ele tendo, né, os delírios, as alucinações dele à noite, ele gritava, e ele dizia assim, não é pra dormir, não é pra dormir. E eu pequena, apavorada, eu dizia, mãe, ele tá falando pra mim, ele tá dizendo que não é pra dormir. Ela dizia, não é contigo, não dá bola. Daí esse outro primo, que era daqui, ele ia mais lá em casa, a gente tinha um contato, né, e eu ficava em volta dele, conversando, queria saber o que é que tu tá vendo, como é que é isso, aquilo outro. E meus pais até diziam, sai de perto dele, que daqui a pouco ele vai se irritar contigo, vai fazer alguma coisa, né? Porque até então ele não tomava medicação, tudo, mas ele, conosco, ele não era agressivo. Às vezes, quando tinha o surto, era com a família dele. Mas eu não sei, me impressionava, eu ficava ali conversando com ele. Então eu digo que eu acho que isso já me inspirou, já me levou a alguma coisa para trabalhar com a esquizofrenia. Então, daí desde o 2º grau, eu decidi que eu queria fazer psicologia. E já começou, quando começaram os estágios, eu fiz estágio numa clínica psiquiátrica aqui em Viamão. E lá eu fiz meu estudo de caso, que é um estudo que a gente faz um trabalho com um paciente. E o meu paciente tinha esquizofrenia paranoide. Bom, quando eu fiz, eu disse, não, me achei, realmente é isso que eu quero fazer. Né? E daí eu dizia para minha professora, já descobri o tema do meu TCC. Ela dizia, não, calma, ainda está cedo. Não, eu já sei o que eu quero falar, é isso que eu quero trabalhar. E realmente, quando eu fiz meu TCC, eu fiz o TCC sobre sentimentos e expectativas de familiares de esquizofrenia. Daí me formei e bateu aquela insegurança, tá? Vou trabalhar com esquizofrenia, vai ter público, como é que vai ser isso, né? Porque a gente não sabe, né? A gente acha que não vai ter, fica naquela insegurança, então dei uma esperada, assim, eu disse, não, depois eu vejo alguma coisa então voluntária, acho que não vai ter, ninguém vai querer, o que eu vou fazer, né? Daí eu descobri um pessoal, um grupo que eu fiz, até foi esse evento que eu fui esse final de semana, que se fala sobre marketing para psicólogos. E lá eu descobri que haveria outras possibilidades, que eu podia estar fazendo palestra, podia fazer grupos, podia ter online, né? Então eu disse, não. E daí eles me encorajaram, não vai, se é o que tu gosta, teu olho brilha quando tu fala disso, e é assim que tem que ser. Daí eu fui. Então hoje eu estou aqui, né, iniciando o meu ciclo de palestras. Hoje eu já faço um trabalho lá na HFAP, que alguns de vocês aqui conhecem. É uma associação que tem aqui em Porto Alegre, para pessoas que têm esquizofrenia e para familiares. Então eu faço grupos lá, toda quarta-feira à tarde, com os familiares. Então iniciei lá isso, já criei meu blog, que também é sobre esquizofrenia, tá? Depois eu deixo os contatos para vocês. Tenho a minha página também, então assim, daí eu pude fazer o que eu realmente queria, né? O que dava o brilho no olho. E daí a minha intenção é cada vez mais trabalhar para esse público, né? Por que familiares? Né? Porque eu vejo assim que a pessoa que tem esquizofrenia precisa bastante, sim, mas já tem mais coisas que o pessoal possa fazer. E para os familiares não tem, não encontra nada assim para a família. Nos estudos,
diz, trabalhar com a família, precisa de apoio, mas ninguém realmente fazia isso. Então foi daí que eu disse, não, mas precisa lá nesse estágio, eu disse, poxa, as famílias precisam e não tem um apoio para eles, não sabe o que é, não tem nada, né? Isso também é assim. Sim, com certeza, todo mundo, né? Então foi por isso que eu decidi, optei pelos familiares, né? Então é mais ou menos isso, a minha história que eu queria contar para vocês. Depois eu tenho um folderzinho lá da HFAP também, quem quiser, lá é um trabalho assim, a maioria são voluntários lá, pode participar todas as tardes que funciona, então a pessoa que tem a esquizo pode ir lá, tem atividades, cada dia eles fazem uma coisa, né? Então é bom para eles estarem se reiterando, né? Se reinserindo num ambiente social, eles fazem amizades, eles já têm grupos no WhatsApp de amigos, vão para futebol, vão para shopping e tem daí nas quartas esse apoio que a gente faz com os familiares, certo? Então, daí essa é um pouquinho da minha história, queria que vocês conhecessem o porquê, né, que eu escolhi, me conhecessem um pouquinho melhor. Então, falando sobre a palestra. Como eu disse, eu estou iniciando esse ciclo hoje, eu disse, bom, então vamos falar pelo começo. Vou falar então hoje um pouco sobre o que é a esquizofrenia, sintomas, assim, o básico, vamos dizer, para o pessoal entender. E depois, nas próximas palestras, nós vamos aprofundando. Até gostaria que daí vocês deixassem também sugestões, que curiosidades, o que vocês acham. Que daí eu posso colocar textos no blog, eu posso fazer as próximas palestras. Porque assunto tem pra caramba, né? Vocês também, quem é familiar, quem tem, sabe, né? Tem medicação, tem um monte de coisa que a gente pode falar, tá? Então, queria perguntar primeiro pra vocês assim, como que vocês se referem à pessoa que tem esquizofrenia? Por exemplo, como a sociedade, como vocês dizem que a sociedade chama a pessoa que tem esquizofrenia? Alguém gostaria de falar? Louco? Uma forma pejorativa, louco, maluco, já tem medo e não é porque ele é da área de saúde, então não tem preconceito. Doente. Doente. Não, como lá foi sábado na HFAP, aquela senhora que é a fundadora lá, ela disse que a imprensa, geralmente, quando acontece alguma coisa que a mídia joga tudo assim, coisa de ruim. E como ela disse lá, sendo tratada com remédio, como está sendo, assim, meu irmão, está tudo controlado. Essas coisas acontecem quando não tem controle, a família assim, não toma remédio, não. Sim. Daí como é que chama? A mídia bota em cima como se fosse um assassino, né? É. Mas é que ela está controlada. Uma parte faz coisas engraçadas. Uma parte da gente faz coisas engraçadas. Faz coisas engraçadas, né? Piada. Alguém mais? Já ouviu uma piada do Zé Mental? Depois tu me conta, pode ser? Alguém mais tem alguma ideia? Como se chama? Acho que é isso. Tá. Então, assim, eu coloquei alguns, pode colocar. Primeiro, assim, geralmente, quem já não ouviu dizer, aquele é o esquizofrênico? Principalmente quem tem, é como muitos chamam, né? Aquele é o esquizofrênico, ou como vocês falaram, louco, ou ainda portador de esquizofrenia. O pessoal da saúde, a gente usava muito portador de esquizofrenia. Por que eu trago esse assunto? Porque, assim, agora eu faço outra pergunta. Como se chama uma pessoa que tem diabetes? Ou que tem problema de coração? Mas geralmente não se chama, né? Quando tu vai dizer assim, aquele lá é o diabético. Aquele lá é o... Não, né? Ou é o cardíaco. Não, né? Agora com o esquizofrênico, se diz esquizofrênico. Aquele lá é esquizofrênico. Aquele lá é louco, né? Então, por que eu trago assim? Porque fica já o estigma, o preconceito. E eles não são apenas esquizofrênicos. Eles são pessoas, eles são filhos, eles são maridos, irmãos, né? E por quê? Daí, por que uma pessoa que tem um outro transtorno, tem uma outra condição dessas, como depressão, que tu tinha falado, é chamado pelo nome e a pessoa que tem esquizofrenia, às vezes é o esquizofrênico louco, né? Então aí já é um preconceito da sociedade. Portador de esquizofrenia. Até então era utilizado o portador de esquizofrenia, portador de tal síndrome. Hoje em dia não se usa mais. Isso mudou faz pouco tempo, né? Então, por que não se usa mais portador de esquizofrenia? Porque portar
é alguma coisa que tu tá carregando, mas tu pode não carregar. Eu brinco que assim, a esquizofrenia não é algo que tu tá carregando e daqui a pouco tu pode largar ali do ladinho, deixar, ou esquecer, ou deixar e pegar depois. Então não se usa mais portador, tanto para esquizo quanto para outras síndromes. Se usa a pessoa que tem esquizofrenia, a pessoa que tem tal coisa. Por isso daí, não sei se vocês notaram que quando eu me referia, eu dizia, a pessoa que tem esquizofrenia. Então isso eu achei interessante também trazer para mostrar já para vocês esse estigma que tem e a forma errada que às vezes nós nos direcionamos a eles, né? Então vou tentar não dizer mais, que ele é o esquizofrênico, é esquizofrênica, né? Porque eles são muito mais do que isso, né? E quem é família sabe que eles não são só isso. Eles vão ter as limitações deles, dependendo do tipo, tudo vão ter, mas eles são muito mais que isso, eles são seres humanos, né? Como nós. Então, o que é a esquizofrenia? Eu coloquei essa foto aqui, não sei se vocês lembram daquela novela que teve, que até reprisou há pouco tempo, O Caminho das Índias, né? Que o Bruno Gagliasso, ele fazia o papel do rapaz que tinha esquizofrenia. E eles conseguiram retratar muito bem, né? Tinha a mãe, daí mostrava toda aquela coisa da família, a família perdida, como é que faz, né? Então eu coloquei para realmente lembrar, eu acredito que muitos lembrem da novela. Então, o termo esquizofrenia significa mente dividida. Ele deriva do grego, né? Esquizo quer dizer divisão, cisão, e frenos, mente. Aqui, às vezes, existe aquela confusão que o pessoal confunde esquizofrenia com dupla personalidade. Às vezes é por causa desse significado, mas não tem nada a ver com dupla personalidade, é uma coisa, esquizofrenia é outra. É apenas o significado da palavra. Até pode ser, outra vez a gente amplia mais essa questão das diferenças, né, que o pessoal confunde muito. Tá? Então, esquizofrenia é uma desordem cerebral crônica, grave e incapacitante. Ela afeta, como nós já conversamos um pouco, não só a pessoa que tem, mas todo o ambiente familiar, né? A gente costuma dizer que todo mundo adoece junto, né? Porque tu tá convivendo, tu vai aprender a lidar. Antes se colocava, né, nos manicômios, que era aquele horror que a gente sabe. Atualmente já não é tanto, mas esse cuidado apenas foi jogado para a família, né? Ninguém orientou, ninguém disse como é que se lidaria no momento de surto, como é que se faria com as medicações, então as famílias não foram preparadas para isso, né? E ela é bastante incapacitante, vocês convivem, sabem também como é que é, mas vocês vão ver pelos sintomas, por tudo que ela acarreta, então é bastante sofrimento, né, para todos. Ela afeta a consciência, as relações afetivas, a percepção, pensamento e ela tem origem genética. Porque alguns autores hoje em dia ainda falam que a genética é a principal, mas existe as causas psicossociais às vezes também. Por quê? Porque se tu já tem aquele gene lá guardadinho, que veio lá de um antecedente passado, e acontece alguma coisa, um momento de estresse, alguma coisa, ela pode desencadear a esquizofrenia, né? Então, assim, e de origem genética, já me perguntaram assim, mas eu não tenho ninguém da família. Tem, às vezes, assim, lá no antepassado, bisavô, tataravô tem, daí já me disseram assim, e daí ia vir lá do meu bisavô, sim, vem, infelizmente, a genética é um bichinho louco, como a gente fala, então, vem, pode vir, daí pode ter um filho que tem, pode ter outro que não tem, pode ter um irmão que tem e outro que não tem, né? Então ela é causa genética, algumas mães se culpam por isso, porque já ouviram também assim, o pessoal dizer assim, foi culpa da mãe, aquela história de não é, então ela é uma causa genética, não tem como dizer que foi mal cuidado que ocasionou a esquizofrenia. Pode ter essas questões, como eu falei, que desencadeou, mas é uma causa genética que... Mas desencadear ela já tinha que já existir, né? Então, sim, ela estava lá. O motivo que desencadeou que fez surgir. Isso, fez a coisa surgir. Se tinha um problema genético, tá? Se dá através do estresse, porque tem um estresse que desencadeou, né? Isso. Se não tivesse esse estresse, ia desencadear com uma Às vezes poderia ter ficado quietinha lá.
Tem pessoas que podem ter o gene, assim como eu disse que pode manifestar em um irmão e outro não. Pode ter o genezinho lá, mas aquele acabou que desenvolveu e o outro não. O ambiente também, né? Sim, o ambiente. Por situações de estresse. Não, mas assim, são signos genéticos, tá? Sim. Mas se não tiver aquele estresse, aí não desencadeia? Não, pode não desencadear. Então, só que vai pro estresse que desencadeou? Não, eu dei um exemplo, né? Pode ser, às vezes, alguma questão, uma perda de emprego, alguma coisa que possa ter acontecido na pessoa, algo emocional, às vezes, que... assalto, do estupro. Sim, né? sim, pode ser alguma coisa emocional, alguma coisa que pegou lá e... O uso de drogas? Sim, drogas é uma das causas que causa, daí, como eu disse, tá lá o genezinho e daí tu começa que a droga a gente sabe que só Sim. aumenta, né? Nem pensar, principalmente se tu tem, nem pensar com drogas, tu não vai conseguir estabilizar, tu não vai conseguir ter uma estabilização usando drogas. Então, por exemplo, tem muitos dependentes químicos que em tratamento da dependência química se descobre a esquizofrenia. Pode, porque pode gerar... Pode gerar, né? A drogadição pode gerar. Quer dizer, gerar não, desencadear, então, Isso. porque já existe ali. Ou às vezes até pelo uso. Hoje em dia já tem alguns estudos que estão provando que o uso demasiado da droga também está gerando a esquizofrenia. Daí não é causa genética, daí se realmente se gerou. Eu acredito que sim. Gerou. Ainda tem essas controvérsias, né, de alguns pesquisadores, mas pra mim, não, teria o gene ali, mas usou tanto que os neurônios, porque daí os neurônios vão queimando isso e desencadeia a esquizofrenia. Na verdade, Daniel, não sei se eu posso complementar, cada indivíduo tem uma maneira de lidar com seus recursos internos. Alguns podem ser, ter esquizofrenia em si e determinados fatores podem ou não desencadear essa esquizofrenia. Assim como a droga, tu pode de repente passar por esse fator, só que se tu estiver bem articulado internamente, que é uma coisa que a gente não consegue determinar, né, externamente falando, passar por aquele evento sem, no entanto, desencadear a própria esquizofrenia. Alguns eventos bem menores podem desencadear a própria esquizofrenia. Isso depende muito, né? Por isso que a gente também diz, não dá pra generalizar às vezes tudo, porque vai depender da pessoa, vai depender da personalidade, de tudo, como que ela lidou com isso, porque aí vocês vão dizer, mas quantas pessoas sofrem estresse, sofrem isso, aquilo, outro e não, né? Sabe? Então vai depender de como cada um vai lidar. Tem estudos, que indicam que não é que a droga venha manifestar a esquizofrenia, mas as pessoas esquizofrênicas têm uma tendência maior a se envolver com a própria droga. Muito jovem, introvertido, que já tem essa predisposição genética, vai Acha que é uma saída, que é uma solução, né? A droga, só que a gente sabe que não, só vai piorar o quadro, né? Então, ela afeta 1% da população, tanto homens quanto mulheres, geralmente no início da adolescência, sendo nos homens um pouco mais tarde do que nas mulheres, tá? Essa questão do 1%, eu digo assim, eu ainda não sei se já não aumentou isso, sabe? Porque ainda tem tantas pessoas que não falam, que escondem, e parece que está surgindo tanto, mas as pesquisas todas ainda apontam que é 1%, né? Então, isso estava crescendo, o número não. Pois é, até agora ainda mantém-se 1%, por isso que eu digo, né, que eu acho estranho, é que ainda existe muitas pessoas que escondem. Outras denominações, não esteja como esquizofrenia também. É porque mais que assim, eu vejo que as pessoas mais, tem muitas que ainda escondem, que ainda negam aquela coisa ali, então talvez isso contribua para o número não crescer. Porque tem muitos desses que nós vemos mendigos, moradores de rua, que têm esquizofrenia, né? Ou até não se sabe se é esquizofrenia, porque não tiveram tratamento. No final da adolescência ali que eu falei, e mais em homens, né?
do que em mulheres. Tem que ter um tempo, por exemplo, do primeiro surto até quanto tempo para ter esse laudo definido fechado como esquizofrênico? Se depende da idade, depende do paciente ou não? Tem um número X até porque tem questão de, acho que eles se aposentam também, né? Tu pode conseguir auxílio-doença, várias questões dependendo. Eu vou te pedir para te fazer um pouquinho mais adiante essa pergunta, que acho que eu vou falar um pouquinho mais, daí a gente toca. Ela pode surgir nas crianças após 5 anos de idade e em idosos. Aqui é um dado importante que eu trago, por quê? Porque às vezes também, como a esquizofrenia tem causas, assim, sintomas depressivos, de humor, às vezes se confunde. E nas crianças confunde muito com autismo, tá? Mas assim, hoje em dia eu conheço casos de crianças com 9, 10 anos que é esquizofrenia. Já se tem assim, sabe, não tem outra coisa, elas têm alucinações, tem todos os diagnósticos, todos os requisitos, e é esquizofrenia. Aí tem aquela questão de que só pode ser diagnosticado após maior de idade, então não pode. E aí eu digo, e aí está perdendo tempo. A pessoa está lá queimando o neurônio e poderia estar fazendo o tratamento, evitar muita coisa, muito sofrimento, e não pode. Então eu digo, eu espero, hoje em dia o pessoal já está começando a perceber que ela está surgindo em crianças, né? Então eu espero que isso evolua, né? E que se possa fazer um tratamento melhor nessas crianças para evitar, porque aí poderia, com a medicação, quanto surto, quanto sofrimento poderia ser evitado, né? Se já se começasse desde cedo. Essa pessoa que eu falei, eu conheço de um grupo do Face, o menino é gêmeos com o outro, o outro até então não tem, e ele tem crises gravíssimas. Ele tem a vontade de se matar, ele não aguenta mais as vozes, né? E daí, tu imagina, para um adulto já é difícil, imagina para uma criança que não tem muitas coisas formadas ainda ali e não sabe, né? Imagina o horror que eles passam. Então, né, a gente costuma também dizer que nas crianças e nos idosos ela é mais grave ainda por isso, porque a criança não tem já essa estrutura e o idoso também já está lá no final, já está mais debilitado geralmente, às vezes tem outras causas também, então ela passa a ser mais difícil. Quais são os sintomas então da esquizofrenia, gente? Sintomas a gente pode dividir em 2 grandes grupos, tá? Que é os sintomas positivos, que estão dentro dos delírios e as alucinações, tá? O que são delírios? Delírios é uma falsa crença que eles têm, mas para eles é real, né? Então, para eles, assim, ó, nunca diga para eles que eles não estão vendo, não estão ouvindo aquilo ali, porque eles estão. Para eles, aquilo ali é real. Então, isso a gente chama que é uma alteração no juízo, tá? Delírios, tem os mais comuns, né? Os de ciúmes, daí vai depender dos vários tipos que tem a esquizo, né? Mas tem os de ciúmes, tem os persecutórios, que são os mais comuns. Então eles imaginam que estão sendo perseguidos, que estão sendo vigiados, tem toda aquela coisa. Delírios de grandeza, eles são um ser especial, eles são uma entidade, alguma coisa assim, né? Então esses são os mais comuns, assim, que a gente tem. Claro, tem outros, às vezes assim, mas como eu disse, vai depender do grau do transtorno, vai depender de como que está esse ambiente com a pessoa também. Vai depender do tipo da esquizofrenia. E as alucinações, que aí é uma alteração na sensopercepção, tá? Alucinações, então, eles podem ser visuais ou auditivas. Então, eles ouvem vozes, eles veem, e aí é aquilo que eu disse, não diz para eles que eles não estão vendo isso ou ouvindo, porque isso daí deixa eles mais pior ainda, né? E daí pensa, pô, se a minha mãe, se meu pai não acredita em mim, então quem acredita, né? Sou louco mesmo, e aí isso só piora, por isso daí eles se escondem mais ainda, se retraem mais ainda. Geralmente, essas vozes, essas pessoas... O remédio não para com esses problemas? Olha, diminui quase 100%, mas ainda existem casos de pessoas que continuam, só que aí o que acontece? Eles aprendem a lidar com isso. Com a medicação, eles começam a perceber que aquilo não é real. Então, tem muitos pacientes que estão ouvindo ou estão vendo, mas eles dizem, não, eu sei que isso é isso é do meu pensamento, eu não estou vendo. Então, eles começam a controlar isso.
O medicamento quase 100%. Quase 100%. As chances. Como eu disse, né, a gente nunca pode afirmar certo, às vezes depende da medicação, troca, às vezes uma não está fazendo bem, tem que aumentar, tem que diminuir, né? O doente, qual é o pensamento que ele tem que ter para aliviar a alucinação? Como assim? Não entendi a sua Qual é o pergunta. pensamento que o doente tem que pensar para aliviar a Para alucinação? pensar... Uma palavra-chave, quer dizer. Não tem uma palavra-chave, infelizmente não tenho. Tem um remédio em forma de palavra. Infelizmente, seria muito bom se tivesse, né, mas infelizmente não tem. Aí, mas... assim, tem que tentar, Não tem então. muda de ambiente, faz alguma coisa para tentar dispersar aquele pensamento, aquela coisa que está em ti, mas infelizmente ainda não existe isso. Tá? Então, daí, deixa eu ver o que mais das alucinações aí. O que eu ia falar. Geralmente, infelizmente, essas vozes, essas pessoas não são vozes e pessoas boas que eles estão vendo. São vozes que mandam eles se matar, que mandam eles fazer mal para alguém, que dizem que estão, ou que veem, já vi isso, que estão descascando o chuveiro e eles vão morrer eletrocutados, e aí eles não querem tomar banho, né? Então pode acontecer várias coisas, infelizmente, aí essas vozes. Aí é o que a gente diz no momento do surto, para te não tocar, por quê? Porque quem eles estão vendo, às vezes ali, não é a mãe, não é o pai, pode ser o agressor deles. E aí o que eles vão fazer? Eles vão tentar se defender. Doutora, eu sou cientista, tem um ditado que diz, o cientista é mais psiquiatra que tem mais poder para poder curar o doente mental, para ajudar o doente mental. Viu só? Por isso que essa senhora de psicologia que eu inventei para ti da Grécia, é uma cientista para ajudar, não só para ajudar as pessoas a doente mental. Verdade, com certeza. Essa psicologia que eu estou atrás, né? E assim, todos esquizofrênicos, ele tem delírio e alucinação? Não, nem todos têm. É como a gente diz, existem várias outras questões que o psiquiatra, que depois eu vou falar, vai avaliar, mas nem todos têm presentes os delírios e as alucinações. Podem desenvolver ao longo dos surtos ou não. Eles podem ter os outros comportamentos e não delírios e alucinações. Não é uma característica Tipo, muito ciúme, muita mania de perseguição. disso. Os casos onde não são tratados como esquizofrênico, que a gente vê por aí sem diagnóstico, sem ter tratamento. Às vezes sim. Às vezes pode. Claro, como eu disse, né? Não dá pra gente generalizar. Qualquer coisa aí também. Esquizofrenia não dá, né? Por isso tem que ter uma investigação, né? Muita coisa, às vezes demora o diagnóstico. Já tive mães que perguntam assim, mas por que erram tantos diagnósticos? Por quê? Porque às vezes se parece muito com uma depressão, se parece muito com bipolar, sabe? Então não é que erram, não dá para dizer que a culpa é do psiquiatra, é porque a princípio os sintomas que se estão apresentando são aqueles e se indica aquele diagnóstico, mas daí com a evolução do transtorno começa a surgir outras coisas e daí se vê, não era isso. Daí tá parecido mais com isso, entendeu? Então por isso que às vezes demora o diagnóstico. Doutora, sabe como é que eu nunca mais achei? Chegava no hospital espírita, varria o chão, limpava as coisas, tomava o remédio direito e olhava na consulta da doutora. Eu não via ela falando, vai ter alta, nunca mais vai baixar. E eu todo o mês todo trabalhando, tomando consulta direito, não vi, só consulta agora. Entendeu, né? Melhorou? Sim. É que eu não aceitava, as pessoas chamavam... Porque tu tá fazendo tudo certinho, tá tomando tuas medicações, né? É que eu não aceitava que as pessoas me chamavam de doente, eu ficava agressivo. Agora as pessoas me chamam de doente e eu não sou agressivo. Isso. Só Agora depende, né? tem outra parte. Depois que eu aceitei isso, as pessoas estão insistindo em me xingar. Me chamaram de doente. Eu já disse, mas já aceitei. Tu sabe que não é, né? Que é outra insistindo coisa. naquele tempo que eu ficava bravo, não estou mais bravo contigo. Mas... Aí, no fim, ela zangou comigo por eu ter aceitado que era doente. Isso aí. E os sintomas negativos, né? E são as perdas. Então, assim, a gente diz que os positivos são o acréscimo, coisas que a pessoa não tinha e passou a ter, que são os delírios, as alucinações. E os negativos são perdas, então. Por quê?
Porque é a anedonia, que é a perda do prazer, eles passam a não sentir vontade, eles se passar o dia inteiro deitado, a grande maioria fuma, então fumando, comendo ali, e não sente prazer, para eles tanto faz como tanto fez tudo. Aquele que só fica deitado, por que ele não, assim, que não tem essa atividade, o que é? É um conjunto, não dá pra dizer que é uma questão só, porque ele já está vendo, ouvindo, então ele fica no cantinho dele já para evitar isso, ele já não tem vontade de fazer nada, é uma sequência de motivos, sabe? Não tem como te dizer característico assim, é por isso, sabe? Afeto restrito, esse também é uma causa assim que o pessoal reclama, mas geralmente daí acontece em casais. Mas a minha esposa, meu marido não é mais carinhoso, não é mais isso. Não é uma questão que eles podem controlar. Isso daí é da doença e eles não têm como controlar. Aí vem a questão da medicação. A medicação, às vezes, principalmente para o homem, daí influencia, porque muitos causam, se não todas, impotência. Então daí às vezes o homem não quer tomar porque vai ficar impotente, mas precisa tomar. Né? Então, o afeto eles não conseguem, gente. Eu digo assim, não levem, tentem entender eles, porque para eles é difícil demonstrar, eles não conseguem. Daí tem essa questão do toque que eu falei, eles não vão conseguir mais tocar, dar aquele abraço, daquilo que eles faziam. Claro, com exceções, tem alguns que o grau pode ser mais leve, ou o tipo pode ser outra. E aí eles já são mais, alguns são mais agarrados aí com o seu familiar, que é cuidador, né? Mas a maioria tem esse afeto quase. Perguntar em relação aos sintomas positivos, por causa que daí a medicação pode resolver e o negativo a medicação não resolve, por que isso do positivo e negativo? É por isso que é determinado positivo? Porque no caso a medicação faz efeito? Não, é positivo porque tu não tinha aquilo. Né? O normal não é tu ter delírios, alucinações, essa alteração ali. Os positivos. E aí também não, né? Não, na verdade, positivo e negativo até deixa a gente em dúvida, a gente debatia bastante também. Porque assim, positivo não é que ele seja bom e negativo seja sim, o positivo é uma maneira que a pessoa tem de se articular, de alguma maneira ela está se manifestando, tentando articular o próprio. São demonstrações, no caso positivo, porque está dando sinal da doença. E o negativo é isso, porque acrescentou em ti uma coisa que tu não tinha. São as alucinações, os delírios, vamos dizer, né? Mas é que nem a anedonia também, então, né? Sim, mas isso é só para identificar, entendeu? Não quer dizer que uma coisa é boa ou ruim. Sim. Né? Só para identificar que uma coisa teve, então, positivo, e a outra tu tinha e tu perdeu. Nesse sentido, entendeu? E aí eu tinha e perdi. Isso, nesse sentido. Isso eu queria saber, tá? Certo? Então ali eram coisas que a gente, não que seja normal de ser assim, entendeu? Mas são coisas, sentimentos que tu tinha e passou a não ter mais. Tá? Consegui te responder? Tranquilo, era isso mesmo. Como é realizado o diagnóstico? Aí acho que foi mais ou menos o que tu tinha perguntado aquela hora, né? Então, o diagnóstico é realizado, como eu falei, pelo psiquiatra, né, através de uma entrevista minuciosa com o paciente e familiares. Tá? Porque o objetivo desta entrevista é identificar a duração dos sintomas, a história de vida do paciente, o seu desenvolvimento e sua genética. Porque aqui, daí vai se esmiuçar lá, vai saber como é que era, tinha algum familiar, então a partir daí que o psiquiatra começa a montar esse diagnóstico, não é só nos sintomas que a pessoa fisicamente está tendo. Então tu vai saber como é que foi a história de vida desse paciente, geralmente lá, lá com o pessoal da HFAP, a gente conversando assim, daí tu começa a perguntar se os familiares, as mães, como eu falei, a maioria, não discriminando nada, mas como é que era o teu filho quando era pequeno? Como é que era a tua filha? O irmão, seja quem for, e eles começam a se dar conta, era estranho, fazia isso, fazia aquilo, então já tinha alguns comportamentos que não eram normais, né?
Eles já faziam, então a pessoa começa a se dar conta, assim, olha só, já era então manifestação da doença isso e eu não sabia. Daí a gente também diz, não tem como saber também, não há como se culpar, né? Porque às vezes tu leva no médico, o médico diz que é outra coisa. Como é que daí a família ia imaginar que era isso? Por isso que eu falei lá naquele início, que eu espero que isso evolua para mais cedo poder se diagnosticar e evitar tanta dor. Então, nesse sentido, vai se investigar essa história de vida, como é que foi tudo, como é que foi desde o nascimento, teve alguma questão, como é que foi a relação com a família, né? E a partir daí vai se montando o diagnóstico. Daí se apoia, né, nas questões, ali como eu falei, os sintomas que estão presentes, que daí vão terminar de embasar o diagnóstico. E a questão genética, né, que a gente falei, que às vezes o pessoal vai dizer que não, mas quando vê, de repente se descobre lá, mas fulano, um tio, sei lá quem lá, que era sumido e que nem sabiam que existia ou que era louco, e na verdade era esquizofrenia. Tratamento. Qual o tratamento indicado para a esquizofrenia? Então, em primeiro lugar, o tratamento medicamentoso. Sem a medicação não dá. Não dá para parar de tomar medicação também. Né? Claro que vai ter, como eu disse, às vezes se toma uma, outra, até mudar, até se adaptar para aquela pessoa, aquela dose, às vezes se aumenta, às vezes se diminui, às vezes precisa colocar um outro porque a depressão está maior, às vezes o humor, sabe? Mas a medicação é básica. Tem que ter a medicação, não pode ter o uso de drogas, de bebidas, porque daí também vai tudo por água abaixo, certo? Então, principal a medicação. Claro, no início ali, é o que eu disse, a pessoa demora para aceitar, ela não acha que ela tem aquele transtorno, ou se teve uma melhora, às vezes acha que pode parar de tomar. Eu melhorei, não tomo mais, a pessoa está tri bem, parou de tomar a medicação, porque geralmente, já te dou a palavra, 3, 4 dias, os sintomas já começam a aflorar fortes. Então, não dá para passar nada de medicação. E como eu digo, às vezes, eles são espertos também, são inteligentes. Eles botam embaixo da língua e quando tu sai, eles botam fora. Eles escondem embaixo do colchão. Eles fazem horrores que vocês não imaginam. Claro, isso até aceitar que tem o transtorno, aceitar que precisa da medicação para viver bem. Não, na clozapina diz que o cigarro tira quase 50% do efeito. E até uma vez no Jornal Nacional dizendo que descobriram isso. Ele foi longe. Tem alguma coisa, a gente não sabe, né? Dizendo que tinha 50% o efeito. E até tem um dia no Jornal Nacional, faz tempo, ano passado, dizendo que foi comprovado. E aí imagina, né? Porque, como eu disse, a grande maioria fuma, né? E fuma, né? E aí também a importância de não parar, de tentar controlar, fazer combinações. Olha, tantos por dia, e daí tu controla para tentar, né? Evitar, diminuir o número de tudo isso para evitar. Cigarro faz, né? Até no remédio. Sim, imagina, né? E infelizmente eles fumam pra cá. Daí já teve assim uma mãe que me contou que daí a filha disse assim: eu já não tenho mais nada de bom na vida, a minha única coisa que me dá uma animada é o cigarro, tu vai me tirar isso? Daí desarmou ela, porque ela também não sabia o que dizer, né? Na hora ali, o que tu vai dizer? Por isso, assim, também, assim, o paciente, a pessoa que tem a esquizo, ela precisa confiar no seu médico, né? Para isso, para contar o que está acontecendo, para conseguir, porque às vezes eles também chegam, já teve casos de mãe que diz, entrou, saiu rapidinho, e não sei o quê. Chegou lá, ele disse que estava tudo bem, tudo assim, e o médico acreditou. Então aí também a importância da família estar junto, da família ter um tempo para conversar com o médico, para saber o que ele disse, para contar o que está acontecendo, porque às vezes eles não estão tomando remédio e o psiquiatra acha que está, né? Então eles precisam saber, daí às vezes assim tem um paciente que ainda está no início e não aceita que o familiar entre junto. Eu disse assim, tenta assim, conversa, marca um dia a mais com o psiquiatra, entra antes, assim, às vezes tu tem que, né, te impor, entra antes, porque vocês precisam.
mesmo, o familiar precisa contar o que está acontecendo, porque senão o médico não vai saber e os sintomas vão aflorar e o surto vai vir. Como é que eu consegui essas coisas que eu estou falando? É que eu pensei, não, é que eu tinha como, eu sempre sabe, o tempo que era normal, eu pensei, não, eu estou normal, não vou fazer igual os doentes esses, né? De não se explicar, não trabalhar. Não vou fazer que nem o doente mental faz, né? Vou varrer, vou contar meus problemas pro doutor, tomar o remédio direitinho, vou receber alta, né? Aí eu descobri a cura, aquela cura que eu sabia que tem, né? Todo mundo sabe. Tipo, pessoa com bom comportamento sai dos lugares, né? Infelizmente, assim, ó, os médicos pelo SUS é só 5 minutos para dar remédio. E pelo plano de saúde ele fica no máximo 20 minutos. E eu fui ver os particulares, R$350, mas esse eu levei uma vez, mas quando faltou dinheiro, mas o cara fica bem, é isso que precisava. Isso. Ele ficou bem, na primeira consulta conversando, assim, faltando pegando tudo. Só que não tem falta grana, né? Porque aí você não falaste de conversar com. É isso que eu vejo que falta nele conversar, porque agora ele quer falar e não. Ele não vai no médico 15 minutos pelo plano de saúde. Infelizmente a gente tem essa barreira enorme, né? Que do SUS e às vezes o que? Às vezes é um médico, daí depois é outro, e o ideal seria ser sempre aquele mesmo para ter aquele acompanhamento, para ele saber aquela história daquele paciente, para ele acompanhar mesmo. Sim, porque é o principal, se eles não confiarem, eles não vão fazer, eles não vão tomar. Essa troca acaba que não cria esse vínculo. Exatamente. Daí a gente, por isso, às vezes, de conseguir um benefício para eles, de conseguir aposentar eles, para eles terem aquele dinheiro para pelo menos pagar as consultas, pagar as medicações, que nem sempre tu consegue no SUS, e são super caras as medicações, né? Então, essa é a importância. Daí, às vezes, também acontece que o familiar não quer ir no médico. Né? Aí tem que existir aquela figura de autoridade na família, né? Que a autoridade que eu digo não é aquela pessoa, não é bater, não é xingar, é alguém que na hora tem o pulso firme e diz, não, tu tem que tomar o remédio, porque senão tu vai entrar em surto, né? Colocar eles na real. Claro que não é fácil, às vezes vai dar o medo, às vezes assim já teve pessoas que, eu deixei um amigo meu grande do lado e falei com ele para qualquer coisa. Não foi preciso, mas tu tem que mostrar para eles, porque eles também eles sabem quando tu gosta deles, quando é por amor, e aí eles acabam cedendo, mas eles precisam desse pulso firme. Eu digo que eles voltam a ser crianças, que tem que ter limites, tem que impor limites, tem que ter horários, tem que ter regras. Né? Aí a questão do cigarro, faz combinações, tu vai ter tantos, combina, troca alguma coisa com eles, mas tem que existir essa figura, não quer tomar, não, tu tem que tomar banho, senão tu não vai ganhar um cigarro. Tem muitos que fazem isso, sabe? E eles acabam cedendo, né? Eles acabam percebendo que aquela pessoa está fazendo aquilo, mas não é pro mal dela, é pro bem. O meu está lá no Hospital Espírita, hoje é 27, 28 dias, ele não escovou os dentes ainda. Isso que eu estou falando para ele. Ele é enfermeira também. E o médico, o psiquiatra dele já sabe de tudo isso. Isso é conversa, porque eles também daí vão indo aos pouquinhos. Agora ele está ainda a medicação, ele está se adaptando, tudo é muito recente ainda, né? Mas tem que ir insistindo, sim, ele tem que perceber, não, tu tem que fazer, né? Porque é uma questão básica, daqui a pouco como é que ele... Eles têm os dentes lindos, fortes, graças a Deus, sim. Né? E daí ressalta sempre essa parte, né? Olha aí, não pode perder, tu tem que escovar. Às vezes o medo deles é ali que tem alguma coisa na pasta de dente. Deve dizer assim, leva pra comprar junto, deixa ele escolher o sabonete, as coisas, porque senão eles ficam naquela que tem alguma coisa e daí não vão fazer. Então, às vezes uma estratégia é essa, levar eles junto pra escolher. O tratamento psicológico também ali. Então, junto com a medicação, o atendimento psicológico, porque exatamente para eles começarem a se reinserir, a entender, a falar sobre isso, né? Sobre isso que eles estão vendo, isso que eles estão ouvindo. Então, é principal também, se a família puder fazer, melhor ainda, para aprender a lidar, para saber como lidar no momento surto, como fazer. A terapia ocupacional, quem pode, eu sei, é difícil, as condições, é tudo caro hoje em dia, mas quem pode, às vezes assim, os CAPs têm uma boa atividade, sei que alguns não são todos os dias, né, como tu falou que a gente, alguns, dependendo da cidade,
dias da semana que tem, outros sim, não são todos horários. Mas assim, por quê? Porque ali na terapia ocupacional eles vão pintar, vão fazer algum artesanato, alguma coisa, para eles se sentirem mais úteis também na vida. Porque senão eles ficam só em casa, lá, olhando TV, fumando, né? Para que eles já servem? E aí que eu digo que a família também tem que começar aos pouquinhos a reinserir ele, né? Não, tu pode fazer isso, dá atividades que eles possam fazer. Digo, não dá pra ti, né? Por exemplo, assim tu quer dizer na ajuda da limpeza da casa? Qualquer coisa, assim, às vezes, né? Tu vai tirar o lixo, tu vai fazer tal coisa, arrumar teu quarto. Mas o meu não estava tomando remédio. Não faz nada. E não... Tava tomando remédio. É por isso que eu digo, daí aos pouquinhos tu vai construindo isso, sabe? É uma longa caminhada, né? Mas aos pouquinhos tu vai construindo, vai mostrando melhor, olha, para eles se sentir, porque eles começam a se sentir inúteis. Eles começam a se sentir um nada. Então mostra para eles que eles podem fazer muitas coisas, né? Mas aí eu digo, não dá para colocar expectativas muito altas, tu tem que pedir algo que ele consiga fazer. Isso, no caso, mexe com a autoestima deles, que ajuda. Sim, com certeza. Tá? E daí lá na GAFAP é um pouco disso também, porque eles fazem essas atividades. Eles têm música, eles cantam, eles dançam, né? Então são várias atividades. Esses aí, no caso, são para quem não faz outras atividades, tipo já no trabalho. Isso. Porque ele tem, né? E eu sou a esposa dele, no caso. E ele se salienta muito bem no trabalho. Ele ganha sempre a premiação do melhor funcionário. Olha só que legal. Entendeu? E aí ele tem uma inteligência. farinha de produção, né? Ele tem uma inteligência. Imagina. Ele tem uma inteligência fora assim do normal. E nesse lado não afetou. Sim. E ele tem sempre uma ocupação em casa também. E junto com o trabalho da psicóloga, que ela sempre coloca para que ele faça alguma coisa a mais, tanto entre nós, com nós casados, mas quanto a família. E isso é uma coisa também que foi cobrado, sempre é cobrado dela. E isso fez ele mudar totalmente. Ele teve um crescimento no tratamento com ela muito grande. Viu só? É por isso, porque aí eles começam, né? Eles têm que sentir que eles ainda são úteis para fazer muitas coisas, né? E a inteligência dele é uma coisa que salienta sempre. Tudo isso que a mãe ele falou, que ela está passando com o filho, de escovar os dentes, eu passei com ele um ano depois de casada, foi quando apareceu nele. E ele não queria tomar banho, ele não queria fazer a mala, tudo isso que ela passou, eu já passei com ele como uma esposa. Então, até eu desprenhar tudo que ela está falando, eu já passei por tudo isso. E hoje ele está muito bem. Hoje, dentro daquilo que ele... E foi com muita luta, assim, posso dizer pra ela que é muita garra. E assim, eles tiram uma pessoa... do dia pra noite, né? Não é. E é muito choro da gente. Eu chorei muito do lado da cama de ver ele no estado que eu vi. Então, assim, outra coisa, assim, ele... Né, que é a inteligência, ele tem muita força de vontade também. Só que ele tira de toda... Ele tem 2 filhas que não é comigo, né? Mas, assim, ele tirou uma pessoa que eles confiam. Porque normalmente eles não confiam em todas as pessoas. É uma pessoa que ele só toma remédio comigo. E se ele entrar em crise, ele só confia... Nós somos pacientes da Samira, ele só confia nela e na psiquiatra. Entendeu? Então, eles tiram uma pessoa com que eles confiam. Tanto da família quanto de quem está tratando. Isso é uma coisa também que se alienta muito. Isso mesmo, porque aí, como eu disse, às vezes essa pessoa nem precisa ser da família, às vezes é um amigo, um tio, algum parente que eles confiam e é aquela ali que vai convencer eles para ir no médico, a fazer as coisas, né? Então, e daí tem que procurar, às vezes é da igreja, que às vezes eles têm religião, então às vezes é alguém da igreja, tá? Pode passar. Grupos de psicoeducação, tá? Que é esse que eu faço lá na GAFAP às quartas-feiras também. Eles podem ser com o familiar e com a pessoa que tem a esquizofrenia e podem ser só com os familiares. Porque ali vai ser um momento também que o familiar vai poder colocar as angústias dele, vai poder, né, desabafar, vai ouvir estratégias, vai ouvir o que tu está contando, o que funcionou. Às vezes, claro, para ti funcionou, para ela pode ser que não funcione, porque são pessoas diferentes, mas tu já tem uma ideia, tu já vê que, olha, quanta gente conseguiu, né, então eu vou conseguir também. Então os grupos ajudam nesse sentido e para eles nesse sentido de amizade, deles começar a se reinserir, deles fazer alguma coisa e sair de casa, né? Claro, ótimo quando trabalha, assim, quando consegue trabalhar, perfeito, mas acontece que alguns não conseguem, né? Devido ao grau, devido que já teve muitos surtos, então eles já não conseguem
coisa que ele mais gosta, né? Dirigir, e ele nunca perdeu isso. Viu? Claro, ele ficou então, afastado, teve 7 meses como ele foi, Claro. teve que ser afastado do serviço, quando iniciou ele não dirigiu, devido às medicações e adaptações não podia dirigir, mas nunca perdeu a carteira, nada disso, tanto que até hoje ele dirige, agora ele viaja para tudo que é lugar. Então são coisas que ele Tudo nunca perdeu, mas depende. foi com muito aprendizado e com o tempo. Que conseguiu. Mas consegue, é o que eu digo, é possível. Vai sempre ter, ele já sabe que tem, que precisa dos remédios, mas ele está conseguindo levar uma vida mais normal possível. Eu tenho lá pessoas que têm, o filho teve um surto na vida, nunca mais teve, tem uma vida social, trabalha, tem amigos, tudo, controla o remédio dele e está levando a vidinha dele aí, tranquilo. E se no surto não tem como identificar como esquizofrênico? Você nunca teve sintomas, mas não chegou a ter um surto. Não, às vezes não é pelo surto, às vezes é bem pelo sintoma. Começou a ter alguns sintomas e... Não é necessariamente preciso ter um surto para isso. E sobre a injeção, o que tu fala? O que tu pode falar? Em vez de tomar um remédio oral... Às vezes eles aceitam melhor. É. Né? Às vezes é mais fácil a injeção. O SUS não dá injeção, já mandei pro psiquiatra, é caríssimo, é R$1.000. Tá mais caro ainda, tá 1.500. E tem todas essas barreiras, né? Mas às vezes é mais fácil, porque é uma vez daí, né? Então não precisa ficar tomando todo dia. Isso, daí por isso que às vezes é mais fácil. Daí tu leva lá e vai tomar, mas aí tem essa barreira. Vai dar, Vai dar. até a doutora tá esperando. Mas depois eu vou ter que ver se eu consigo pelo estado, Pois alguma é. coisa assim. Não, mas é pra ele que ainda tem muito forte essa resistência, talvez a injeção seja o caminho mais fácil. Pois é, a gente tá achando que Não, por mês. é por mês. É uma por Por mês. mês, porque daí não precisa tomar, né, as medicações todo dia. Quando eles estão assim muito resistentes, ainda tá no início, às vezes a injeção é o melhor caminho. Tem. Mas tem todas essas barreiras, infelizmente. Preços. E o médico clínico, por quê? Porque às vezes, como eu disse, às vezes dependendo do remédio tem que ter um acompanhamento, às vezes vai precisar de uma nutricionista por causa do peso, que geralmente eles engordam, às vezes alguma coisa de coração, então é bom daí ter também o seu médico. Por isso, por causa da história, já conhece, já sabe como é que é a família, então eles confiam mais, vai dar muito nessa questão da confiança. Então também que a postura, quase todos têm a mesma postura, né? Às vezes é a medicação. O Aldol é um que deixa eles muito, né? Sempre assim, Então, gente, agora eu agradeço vocês, tá? Deixei também daí meus contatos, fico à disposição para qualquer coisa que vocês precisem depois. E eu deixei ali o folderzinho da HFAP, também quem puder aparecer, conhecer lá, vão ser muito bem-vindos. E fico à disposição para dúvida que vocês tiverem, alguma consideração. Quando bem no começo, que o meu irmão morava com meu pai, e eu tinha 16, 17 anos, eu fui fazer um bolo na casa do meu pai, eles compraram um bolo envenenado. Daí eu falei pro pai, tá com ciúmes de ti que tu veio aqui. Se passou 2 meses depois que eu fui lá, que estava, acho que se fosse bem no início, acho que tem mais chance, né? Sim, quanto antes for diagnosticado, mais chances daí tem. passou lá mais de 2 meses, depois quando eu voltei, ele estava bem ruim do quadro. Uma parte da doença, não é doença, uma magia, me chamaram de Jesus e me botaram para sofrer no tal psiquiatra. Não, essa parte é verdadeira. Deixa o teu mano falar lá. Essa parte é verdadeira. Outra parte é outra coisa que você está falando. Uma magia me internou lá dentro, que eu era de Jesus e tinha que sofrer, né? Então, falou. Chamaram Jesus de louco, né? Então me internaram para mim. Deixa eu ver o que o mano queria falar ali. De novo, algum estudo assim, referente a, por exemplo, assim, a técnicas de yoga, ou esse tipo de. São técnicas assim, enfim, né, de equilíbrio, assim, nesses pacientes, assim, esse tipo existe algum estudo para isso? Algo que exista comprovado, que diz que melhore? Olha, eu não sei se alguém sabe, a princípio eu não sei de nada, assim, que diga, né? Mas eu acho que tudo ajuda, porque aí eles começam, aprende também yoga, como tu falou, aprende a relaxar, né? Aprende a
conhecer o próprio corpo, Sim. tudo é válido. Mas que eu saiba, assim, comprovado, eu pelo menos não conheço. Porque acalma uma pessoa é bom, né? Claro, claro. Porque aí eles começam a se conhecer, e daí no momento lá que começa a entender que ele está em surto, eles também, já tem gente que começa a ver assim, tô ficando estranho, eu vou ficar... Elas vão para um cantinho, fica lá, daí o familiar também tem que aprender a respeitar. Porque se a gente, né, que é dito normal, às vezes não tá legal e tá precisando ficar um pouquinho sozinho, por que eles não vão poder, né? Então também o familiar também tem que aprender a respeitar eles um pouquinho. Quando eles não estão legal, deixa ele. Deixa parar um pouquinho lá, né? Deixa eles refletir, deixa passar aquela coisa que tá vindo. E depois eles seguem. Alguém tem mais alguma pergunta, dúvida, alguma sugestão? Eu tenho essa doença, não sei se é. Tudo que faz, tudo fora do lugar, não sei se isso é normal, ou é assim. Deve ser o tipo dele que é mais desorganizado, né? Deve ter alguma coisa que é da esquizo desorganizada. A minha parte não, eu não sou agressivo, as outras pessoas. Não sei se é da doença ou... Eu não sou agressivo. Não, mas eu acho que vai dar doença. Envolve de tudo um pouco, né? A personalidade também, mas pode ser o tipo da doença dele, que tem um tipo que é esquizofrenia desorganizada. Então, tudo bagunçado. Então a história é essa aí, eu trabalhei para sair hoje. Não vou ser igual aos outros doentes mental. É interessante que ela está falando que acho que realmente um tempo, uns 2 meses, 3 anos, antes de ele surtar, ele me procurou, na época eu trabalhava na Polícia Federal, e ele pediu que eu conseguisse uma psicóloga. Na época eu estava lá envolvido com um monte de problemas, aí acabei não procurando. E acredito que ele surtou, foi bem feio, ele surtou. Mas assim também, como é que você ia adivinhar o que era, né? Às vezes, geralmente acontece isso, a pessoa nunca imagina que vai ser aquilo ali, né? O primeiro passo é o paciente aceitar, né? Enquanto o paciente não aceita que tem a doença, ou isso não é... Na verdade, o primeiro passo é o de que a família aceitar. Porque a família tem que aceitar primeiro. Sim, porque aí tu vai, porque às vezes eles já ficam meio assim, mas aí o familiar diz, tu não tem nada. Ou isso aí é animado, isso aí é a mãe que mimou eles. Né? O pessoal diz que é a mãe que mimou. Sempre é a mãe que leva a culpa. E daí não acredita. E daí enquanto tiver um familiar ali que está resistindo, está dizendo que não é, daí que ele não vai aceitar mesmo, né? Então eu sempre digo que é a família primeiro. Depois da família, daí começa o processo deles. Para as mães aqui, então, quando a mãe estava viva, é muito protetora, né? Ele não deixa a mãe que lavava a roupa, a mãe que servia comida. Agora não, ele estou com ele manda ele lavar a roupa, ele serve a comida dele. E aqui mães são muito protetoras, mas afinal, às vezes, ele não ia no centro sozinho. Onde cada passo, a mãe não deixava ele sozinho em casa. Agora que a mãe morreu, né, ele comecei a ensinar aos poucos, ele ia para Porto Alegre, eu vinha buscar ele, depois eu pegava ele no final da linha, agora ele vai sozinho e volta para dar isso é importante assim, eles aos poucos, né? Demais, tem que dar um pouquinho que é o medo, às vezes é o medo, né? Acaba super protegendo, né? Mas é importante começar depois que, claro, depois que eles estão estabilizados, não dá para eles fazer algo antes, mas começar a deixar eles fazer aí, que vem que eu disse, eles retomar a autonomia deles, eles conseguem se cuidar, porque o familiar não vai estar ali para sempre. Eu não posso. Então precisa ensinar eles, sim, a tomar a medicação sozinho. Claro que tu vai dar uma controlada de vez em quando, mas ele tem que saber das medicações, ele tem que ajudar em alguma coisa, tem que começar aos pouquinhos daí a retomar. Mas é que nem agora, eu fui lá no Espaço Clínica, né, e a doutora, eu gostaria que ela continuasse com ele, ela disse que vai continuar. Ai, que bom. Só que tem a distância também, né? Mas daí vai espaçando, eu não sei como é que ela vai fazer, no início de certo ela vai ver ele mais seguido, mas depois vai espaçando, né? Mas é bom, se ela continua, se ele está confiando nela... Mas você vai depender de alguém, ele vai, né? Não vai... No início, tu viu que ele já vai sozinho. No início específica, porque eles são muito negativos, né? Tudo é muito do que vai acontecer com eles. Eu sou acompanhante da eu sou amiga dele. O que eu poderia, de repente, fazer mais ainda para estimular? Eu tento, de repente, trabalhar um pouco a
autoestima dele, sempre faço isso. Toco muito nessa questão, ele aceita a doença, eu digo pra ele assim, não tem esquizofrenia, tem gente que tem ansiedade, que é uma doença, que não é um sintoma, tem diabetes, tem tantas outras doenças, as pessoas se tratam. Porque ele não é tão, que as coisas não são tão colossais, né? E a gente faz assim um registro, a gente está fazendo uma biografia. Assim, o vô dele tinha um livrinho lá, que fizeram uma biografia, imprimiram lá, a história do vô dele. A gente eu tive essa ideia de tentar fazer ali. Aí indo ali a gente está 1 ano já, 2 anos escrevendo. Aí às vezes ele está meio baixado, ele vai lá e olha assim, a gente foi em as coisas legais que ele fez. Exatamente, olha só quanta coisa legal tu tem, quanta coisa legal tu esperou até agora para fazer, quanta coisa a gente vai fazer. Eu tento focar nisso, só que às vezes eu acho assim que é pouco, eu quero otimizar isso. Porque a questão de não socializar, a questão de ser tão restrito com vizinhança, com as pessoas que abordam ele. Ele não frequenta nenhum grupo, nada assim? Não frequenta. Ele é muito fechado. Mas assim, o que ele tá. Hoje ele está super bem, hoje ele está fazendo academia, que é uma vitória, vai lá fazer uma horinha gravada. Aí eu falei, por que tu não faz 2 horas? Por que tu não faz mais? Tem tempo livre. E o prazer de terminar, né? Então, mas ele vai para a academia, ele vai lá fazer 1 hora de academia agora. Ele faz anos que tem, mas ele já está indo, então já é uma coisa boa. Ele aceita ter uma acompanhante. Não, já é uma grande evolução, né? Tão restrito o que eu faço. Mas é que tu tem que ir aos pouquinhos, né? Que eu acho que é como tu tá fazendo, acho que tá certo. Tem uma coisa trabalhar mais isso e também tá identificando quando ele tá começando a ficar ruim, porque tem os altos e baixos. Mas aí ele vai começar, tu vai perceber que ele vai parar, os pensamentos vai estar mais quieto. Os cacuetes. Então aí tu vê que ele já tá fazendo. Aí tem que ver se a medicação tá tomando, como é que tá, porque às vezes é isso. Faltam os dias da medicação, aconteceu alguma coisa, então já começa a observar. Mas eu acredito que seja mais ou menos isso, trabalhar essa autoestima, buscar coisas que ele possa fazer. Se ele pudesse, né? É muito inteligente. Se ele pudesse ir em algum grupo, mostrar para ele, olha os benefícios, o pessoal marca futebol, vai para shopping, então começar a mostrar o lado bom, que ele ainda pode, fazer essas coisas assim de atividades, né? E como falou, tem essa questão de confiança, porque muita coisa ele não quer, mas ele faz, assim, como ele já criou um vínculo, ele faz por mim. Eu vou lá no cinema por causa que tu quer ver o filme, então nós vamos lá, porque tu quer ver, porque tu quer ir. Eu não sei se está errado não, mas mesmo que ele na cabeça dele, entre aspas, seja por mim, que ele está indo. Claro, tá saindo, não tá em casa parado, né? Ele não faz por ele. Mas daí começa a ressaltar depois pra ele, porque ele não se diverte quando vai? Não acaba. Mostra pra ele, olha aí, como tu gostou, tu viu. Eu queria ir, foi. E isso, daí depois tu mostra pra ele. Deixa claro que foi por causa de mim, entendeu? Claro. E às vezes é mais difícil, ele vai negar, né? Vai ter aquela questão, né? Mas mostra pra ele, olha aí como foi legal, como tu te divertiu, tem que fazer. É estimulando, é mais assim, estimular. De fumar. Eu fiz muito isso, olha quantas pessoas que não têm o diagnóstico da doença não conseguem parar de fumar. Os tidos como normais não conseguem, tu conseguiu. Sim. Eu não sei se de repente posso tocar muitas teclas, sei lá, vir a causar também um superego nele ou estressar, mas eu tento abordar esse lado. Não, mas eu acho que é esse o caminho, acho que tu tá certo. A questão da autoestima também é bem complicada. Pra eles é muito baixo. Por isso dos grupos. A casa cheia já não tem mais. É bem assim, todo mundo sabe. Por isso dos grupos. Começa a mostrar pra ele, né? Olha lá, o pessoal dele tem amigo, começa a mostrar os benefícios. Vai uma vez pra testar. Às vezes o pessoal lá vai uma vez, gosta, vê que é diferente, assim. E pra fazer amizade também pode fazer assim nesses grupos, né? Sim, é aí que eu tô te dizendo que eles fazem essas amizades, sabe? Na GAFAP, eu tô lá. Lá na GAFAP, nos CAPs, às vezes, né? Porque aí lá eles têm, os guris têm grupo de WhatsApp e eles vão pro futebol, as gurias vão pra shopping, vão a teatro, até lugar assim, no espírito também que fica lá um dia, quase um dia lá. Ah, o hospital dia. Sim. Certamente eles devem ter atividades, né? Eu não conheço lá o espírita, mas eles devem ter atividades que eles fazem. Né? Depois da alta, o paciente pode ir lá ficar das 9 até as 5 horas da tarde. Nós estamos pensando. Porque daí lá eles fazem atividades, né? Tem todos, né? É bom, até ele conseguir por
outro lugar, um cápsula lá, né? Não sei onde achar. Pior quando não quer ir, né? Aí dá, que trabalha essa questão que eles nunca querem. No início é bem mais difícil eles quererem. Mas é como eu te disse, tem lá pessoas que começaram resistindo, que não queriam ir, não admitiam ir. Não, isso aqui não é pra mim. Mas aí ainda ia muito do início, era muito início. Ou às vezes é o tipo, como eu falei, é o tipo deles que é mais isolado. Às vezes envolve da personalidade, se já é mais... Já é mais isolado. Eu faço muito essa questão dos jogos, tem muitos jogos, eu faço moinho, dama, baralho. E aquele livro de pintar também, arte terapia. Não sei se tem mais alguma coisa que eu podia estimular e podia fazer, porque nisso aí também tu, concentração, a memória, a autoestima, pô, teu cara, tu ganhou, tu fez isso bonito, fez aquilo. Ele pinta também. Eu acho que tu já tá, porque senão daqui a pouco tu vai fazer como tu disse, tu vai desencadear algo muito estressante nele, né? Então, faz isso, não dá também pra pressionar eles demais. Pode criar uma rotina, que já tá há muitos anos, e de repente ele perdeu o interesse. Meu medo ele tá fazendo todas essas coisas. Mas isso se torna tão rotina que ele acaba a qualquer momento não querer mais, perder a graça. Ele questiona muito a ociosidade. Às vezes a família também me questiona, tu chega aqui, ele fica bem, tu vai embora, ele fica pior. Gostei da tua colocação, né, que tu falou agora, uma coisa interessante, porque a expectativa que a gente tem é diferente de repente aquilo que a gente espera não dá conta. Sim. A gente já está na hora, a gente passou um tempão, então a gente vai ter que encerrar. Mas assim, eu fico à disposição, como eu disse, para qualquer coisa, né? Fico à disposição que vocês precisarem, tá bom? Obrigada, gente.